O texto que nós acabamos de ler vai fazer menção acerca da pessoa de Josué. Josué, ele é o substituto de Moisés. Quando Josué fica sabendo que ele substituirá Moisés, o seu coração fica temeroso. Não é para menos. Josué está prestes a substituir aquele que orou e o pão caiu do céu. Aquele que orou e no dia seguinte as cordonizes sobrevoaram o deserto para o povo comer carne. Josué está prestes a substituir aquele que com o cajado fez o mar abrir, com o cajado fez a rocha jorrar água. Ele está prestes a substituir aquele que recebeu das mãos do próprio Deus as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos que regeriam Israel. Ele está prestes a substituir aquele que tinha tanta unção de Deus na sua vida que precisava cobrir o rosto. Ele está prestes a substituir aquele que tinha tanto de Deus sobre a sua vida que um dia Deus diz: compartilha do que tem contigo com outros 70. Ele está prestes a substituir aquele que era libertador, líder, legislador e profeta em Israel. Substituir alguém como Moisés não é uma tarefa fácil. Substituir alguém como Moisés é uma missão árdua e difícil. É por este motivo que o coração de Josué, diante da chamada, fica temeroso. Sendo Deus sabedor de que o coração de Josué está temeroso, Deus vai liberar uma palavra sobre a vida de Josué. Deus vai dizer a Josué no capítulo 1 e versículo 6, esforça-te. No capítulo 1 e versículo 7, esforça-te. No capítulo 1 e versículo 9, esforça-te. Em outras palavras, o que Deus está dizendo a Josué é: Josué, eu sei que você está com medo, mas mesmo com medo não pare. Mesmo com medo não desista da chamada que eu entreguei em suas mãos. Mesmo com medo não abra mão do ministério que eu te confiei. Mesmo com medo não retroceda. Mesmo com medo não volte atrás. Mesmo com medo não estagne, avance, continue, vá. Por quê? Ele vai dizer: porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quem era Moisés? Atos capítulo 7, versículo 22, um homem instruído em toda a ciência do Egito, poderoso em palavras, milagres e maravilhas. O que Deus está dizendo a Josué é: Josué, não era o conhecimento intelectual de Moisés, não era a oratória persuasiva de Moisés, não era o que Moisés fazia, era eu na vida de Moisés, e assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Deus está enfatizando algo aqui esta noite para alguém. O que Deus está enfatizando é: tudo o que você precisa é da minha presença, porque no final das contas a presença de Deus vale mais do que o conhecimento intelectual, a presença de Deus vale mais do que a oratória persuasiva, a presença de Deus vale mais do que os diplomas acadêmicos, a presença de Deus vale mais do que qualquer outra coisa. Tudo que nós precisamos no final das contas é da presença de Deus. Diploma acadêmico sem presença não serve para nada, oratória persuasiva sem presença não serve para nada, técnica sem presença não serve para nada, porque o que faz a diferença é a presença de Deus. Demônio não respeita diploma de teologia, demônio não respeita oratória persuasiva, o inferno não está nem aí para os seus cursos de música. Mas se você é alguém que tem joelho no chão, que tem vida de oração, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que resista, porque a presença de Deus basta. Então ele está dizendo: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Em outras palavras, tudo que você precisa é da minha presença. Porque é incrível como a gente fica maravilhado com o que Deus fez por intermédio da vida dos gigantes da fé que nos antecederam.
É incrível como nós falamos, e devemos falar, é óbvio, Gilmar Santos, Napoleão Falcão, Marco Feliciano, e a gente ficava admirado. Lauriette, Schiller Carvalhais, Rose Nascimento. Mas Deus está falando com alguém aqui essa noite, não era eles, era eu na vida deles. E se você quiser, o mesmo Deus que estava na vida deles pode estar na vida de vocês. E se Marco Feliciano marcou o ano 2000, está para levantar uma geração esta noite, que vai marcar o ano de 2025, 26, 27, 28, 29, que vai sacudir a nação brasileira, e vai mostrar para o Brasil, que a resposta que o mundo precisa, não está na caneta de um deputado, nem do presidente da república, mas está em uma igreja cheia de Deus. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Mas tem uma coisa, Deus só falou com Josué, não falou com mais ninguém, só falou com Josué. Deus não reuniu Israel, olha, vamos lá fazer uma reunião, chama Israel, reúne Israel, vamos fazer aqui uma reunião, porque eu quero anunciar quem vai ser o novo líder. Lá vem Israel, não teve isso. Deus chamou Josué, falou assim: Josué, Moisés morreu, agora é com tu. Moisés se foi, agora é contigo. Moisés partiu, quem assume é você. Não teve uma reunião, não teve um concílio. Deus decidiu. Não espere que as pessoas acreditem naquilo que Deus falou para você, porque o que Deus falou para você, Ele falou apenas para você. É você quem tem que crer, é você quem tem que acreditar, é você quem tem que tomar posse, é você quem tem que abraçar a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, é você que tem que marchar em direção à promessa. Não espere que alguém te motive, não espere que alguém bata nas tuas costas dizendo: estou contigo, vai lá, eu creio, porque o que Deus falou contigo, Ele falou apenas contigo. O que Deus te mostrou, Ele mostrou apenas para você. O que Deus te revelou, Ele revelou apenas para você. É você quem tem que crer, abraçar a promessa e marchar em direção a ela. Chamada é algo muito particular. Chamada é algo muito único. Tem gente que recebe a chamada de Deus por meio de uma visão profética, por meio de uma palavra profética, por meio de um sonho profético, por meio de uma voz audível do Espírito Santo por intermédio da oração. É algo muito único. E o que Deus fala com você, Ele fala com você. Não espere que eu acredite no que Deus te disse. Ele não disse para mim, Ele disse para você. É você quem tem que acreditar naquilo que Deus te falou. É você quem tem que crer. Ele vai reunir, vai chamar Josué. Não tem reunião, não reúne Israel. Ele chama Josué e diz: Josué, agora é contigo. Josué, você assume daqui em diante. Mas eu não quero Josué, vamos fazer um concílio. E quem disse que precisa de concílio para decidir quem Deus vai levantar? Quem disse que precisa de concílio para decidir quem Deus vai ungir? Quem disse que precisa de concílio para decidir qual é o próximo nome que Deus vai soprar sobre essa nação? Quem disse que precisa de concílio para decidir qual é o próximo nome que vai aparecer nos grandes congressos desta nação brasileira? Alguém pode olhar e dizer: eu não quero, eu não vou com a cara dele, eu não gosto, tem gente melhor. Mas Deus está olhando e dizendo: se eu escolhi, se eu chamei, se eu quero ele, quem é você para dizer que ele não vai? Quem é você para parar ele? Quem é você para parar ela? Eu vim lhe dizer uma coisa: existe dois tipos de pessoa. Tem gente escolhida pelos homens e tem gente escolhida por Deus. Quando o homem olha, ele até se engana de vez em quando, porque o profeta quase se enganou. Ele entrou na casa de Jessé e disse: olha, deve ser esse. Olha para Eliabe, olha para a postura,
O homem às vezes escolhe pela aparência, pelo sangue azul que corre na veia. O homem às vezes escolhe pela linhagem sacerdotal, mas Deus não. Deus olha para a casa do menino pobre, que divide a mesma cama com mais 4 pessoas, que cresceu comendo fubá e água, filho de 8, filho de uma mãe solteira, o pai ex-presidiário. Aí Deus olha para a terra e diz: ninguém te quer, ninguém acredita em você, ninguém investe em você, mas Josué acredita, eu vou te levantar. E quando eu te levantar, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem hoste espiritual da maldade que impeça o agir de Deus sobre a tua vida. Eu vim pregar para alguém aqui essa noite que está dizendo: eu tenho promessa, mas eu não sei como vai acontecer, eu não tenho quem me indica, eu não tenho quem me coloca lá, eu não tenho influência, eu não sou filho da líder do ciclo de oração. Meu filho, se Deus quiser, ninguém te para, ninguém impede. Se Deus quiser, ninguém frustra o projeto de Deus sobre a tua vida, porque quando Deus quer, opera, ninguém pode impedir. Ninguém impede. Ninguém impede. Se dependesse de algumas pessoas, eu não estava aqui. Se dependesse de algumas pessoas, o Gabriel não estava onde está. Se dependesse de algumas pessoas, tem jovem aqui que uma hora dessa estava caído na esquina, esticando uma carreira de cocaína, porque alguém viu entrando na igreja a primeira vez e disse: ele não pode fazer parte do conjunto, ele não pode estar aqui, ele não pode ser ungido obreiro. Será que conhece o passado dele? Será que sabe quem ele é? Será que sabe de onde veio? Quem disse que é você que decide? Deus não pediu opinião, ele gritou na sua alma e disse: creia, porque te levantarei. Oh, aleluias. E é por isso que a graça é escandalosa, porque não é mérito, é graça. A pessoa diz: eu nunca pequei, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada, e Deus nunca fez na minha vida. O que faz na vida dele? E quem disse que Deus está fazendo por mérito? Por mérito, a única coisa que nós merecemos, segundo Paulo na epístola aos Romanos, é o inferno. A única coisa que merecemos por mérito é o inferno. Deus não está levantando ninguém por mérito, Deus está levantando por graça. É Ele quem olha para José na prisão e diz: vou manifestar minha graça sobre a tua vida. É Ele quem olha para Davi de trás da ovelha malhada e diz: vou me manifestar minha graça sobre a tua vida. É Ele quem olha para Moisés assassino e diz: vou manifestar minha graça sobre a tua vida. É Ele quem olha para Abraão, filho de um idólatra, e diz: vou manifestar a minha graça sobre a tua vida. É Ele quem olha para Paulo, o assassino, e diz: vou manifestar a minha graça sobre a tua vida. Isso aqui não é mérito não, meu filho, isso aqui é graça, é bondade, é misericórdia, é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Quando Deus falou comigo a primeira vez, quando Deus gritou dentro da minha alma a primeira vez, e Deus disse: vou te usar como pregador das nações. Filho de uma empregada doméstica, abandonado pelo pai com 7 anos de idade. Eu pensava: como vai ser? Muita gente preocupado, com medo da gente se frustrar, porque às vezes é só preocupação deles mesmo, normal. Eles dizem assim: para de sonhar, vai fazer outra coisa da vida, rapaz. Desiste desse negócio, isso aí não é para tu não. Quem é tu diante deles? E eu me lembro de um dia, eu sinto uma graça de Deus. Eu estava, Gabriel, lavando o banheiro da igreja. Eu estava de joelho no vaso, e eu coloquei a mão lá dentro para lavar assim a bordinha do banheiro da igreja. Coisa de menino doido. A irmã do líder, a irmã do ciclo de oração passou na hora na porta. Elas estavam indo para o ensaio. Ela passou na porta, me viu de joelho, limpando o banheiro da igreja. Quando ela voltou, ela disse, e já voltou falando em línguas, e disse assim: meu filho, levanta daí agora, porque Deus está dizendo para mim
que não importa o que te digam, o que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Oh, Ramanda, Requianto, Rai, Requiate, Ramanda. Tudo que você precisa é da presença de Deus. A presença de Deus basta. É incrível como nós estamos tentando trocar a presença de Deus por marketing digital. Estamos tentando trocar a presença de Deus por influência. A gente acha que tem que estar naquele círculo com aquelas pessoas, quando tudo que a gente precisa é da presença de Deus. É crer no que Ele falou para nós, porque o que Ele disse para nós, Ele disse apenas para nós. O que Ele falou para você, Ele só falou para você. É você quem tem que acreditar. A minha presença te basta, Josué. Moisés sabia que a presença de Deus era fundamental para Josué. É por isso que em Deuteronômio 34, versículo 9, a Bíblia vai dizer: e Moisés impôs as mãos sobre Josué, e Josué foi cheio do Espírito Santo. Não diz a Bíblia, penso eu, que Moisés deve ter olhado para Josué e deve ter dito: Josué, eu já sei que Deus vai me levar, eu não vou entrar na terra prometida, então deixa eu pôr a mão sobre você para você ser cheio do Espírito Santo, porque você vai dar continuidade. E não dá para fazer a obra sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não dá para desenvolver a chamada ministerial sem a presença do Espírito Santo de Deus. Os 7 filhos de Seva tentaram expulsar um demônio sem a presença do Espírito Santo. Eles chegaram lá e disseram assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós ordenamos, saia. O demônio olhou para eles e disse: Jesus, eu sei quem é, Paulo eu conheço muito bem, mas vocês eu nunca ouvi falar na vida. Eles sabiam quem era Jesus, conheciam acerca da morte e ressurreição de Jesus, sabiam quem era Paulo, conheciam acerca da teologia paulina, mas não tinham o poder do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo nós vamos apanhar do diabo, vamos ser envergonhados. Sem o Espírito Santo nós não estaremos qualificados a desenvolver esta obra. Esta obra é grande demais para ser feita apenas pela força do próprio braço. É obra de Deus e depende da pessoa do Espírito Santo de Deus. É obra espiritual e depende de revestimento espiritual. Esta obra não se luta com armas carnais, mas se luta com armas espirituais, e só quem concede armas espirituais é o Espírito Santo de Deus. Deus me trouxe aqui para falar com alguém esta noite. Quer pregar, prega, mas prega cheio. Quer cantar, canta, mas canta cheio. Quer liderar, lidera, mas lidera cheio. Foi Jesus quem disse: espere até que, só vai depois de ser cheio, só vai depois de ser cheio. Seja cheio, 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 cheio do Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo nós não estamos habilitados, nós não estamos capacitados. Isso aqui não é uma brincadeira, irmãos. A alma do pregador é atacada, a alma do pastor é atacada, a alma do líder é atacada. Guerras espirituais existem, lutas contra a depressão. E depressão não é uma atuação simplesmente maligna. Elias sofreu com depressão. Ele não estava possesso por espírito maligno, era uma batalha espiritual. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui requer revestimento do Espírito Santo de Deus. Se um profeta que disse: pela minha palavra não chove mais, sofreu ataques malignos, teve a alma depressiva, um profeta que era cheio da graça, a maior autoridade profética em Israel até o dia de hoje, quem somos nós para achar que sem o Espírito Santo nós estaremos habilitados a desenvolver esta tão grande obra? Muitas pessoas estão caindo, pecando, errando e não conseguem mais se levantar, porque lhes falta o Espírito Santo de Deus. Porque o homem cheio do Espírito Santo às vezes pode até tropeçar, às vezes pode pecar, às vezes pode falhar, às vezes pode errar. O homem e uma mulher cheia do Espírito Santo às vezes pode cair.
mas o Espírito Santo logo lhe coloca de pé outra vez. Porque no final das contas, quem nos mantém de pé é a presença do Espírito Santo de Deus. Quem nos mantém de pé é o Espírito Santo de Deus. E aproveitando que a cantora falou de Ezequiel, deixa eu dizer aqui, Ezequiel capítulo 2, versículo 2, e o Espírito me colocou de pé. Ezequiel 3,12, e o Espírito me colocou de pé. Ezequiel 3,14, e o Espírito me colocou de pé. Ezequiel 3,24, e o Espírito me colocou de pé. Ezequiel 8,3, e o Espírito me colocou de pé. Ezequiel 11,1, e o Espírito me colocou de pé. Ezequiel 43,5, e o Espírito me colocou de pé. O homem pode até falhar, um jovem pode até cair, mas quando ele está cheio do Espírito Santo, o Espírito grita dentro da alma dele dizendo: ei rapaz, levanta daí, eu não te tirei de onde te tirei para você viver a sua vida inteira no lamaçal do pecado. Não te salvei de onde te salvei para viver a vida inteira rolando no charco de lodo. Levanta, 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 sacode a poeira do pé, ergue a cabeça, estufa o peito, encolhe a barriga e volta pro jogo, rapaz, porque Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer usar você. Levanta, levanta, levanta. O Espírito está gritando dentro da alma de alguém: levanta. O Espírito está gritando dentro do coração de alguém: levanta. Sai daí, aí não é seu lugar. Abandona isso, isso não é para você. Abandona esse tipo de gente não faz parte do meu projeto para a tua vida. Sai desse tipo de ambiente, esse ambiente vai te matar. Sai desse tipo de lugar, esse lugar vai destruir com a tua fé. O Espírito está gritando dentro da alma de alguém: levanta, 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 levanta. Está fazendo o que aí, rapaz? Levanta, levanta, levanta. Chegou o tempo de se erguer pelo poder do Espírito Santo para sacudir a nação brasileira com o poder do Evangelho de Cristo Jesus de Nazaré. Levanta, levanta. Sem o Espírito Santo a gente cai e permanece caído. É por isso que tem gente que acostumou com o pecado. O crente cheio do Espírito peca, irmão. Não, eu não peco, eu sou a quarta pessoa da divindade. Não, o crente cheio do Espírito Santo às vezes também peca. Mas o Espírito grita de novo dentro da alma dele: está fora do caminho, está fora da rota. Isso aí não condiz com a promessa que eu tenho para você. Levanta daí, abandona esse namoro escandaloso. Ei, larga esse rapaz. Ele quer te levar para a cama, mas não quer te levar para o altar. Isso aí não é de Deus. Procura na igreja, porque já tenho preparado para ti. Ei, sai, fuge enquanto dá tempo. Não olha para trás para não virar estátua de sal. Abandona Sodoma, abandona Gomorra. Foge, porque o juízo vai vir. Se levanta, se enche, seja cheio, porque quando a trombeta tocar, nós ouviremos. Se levanta, se levanta. Ele é cheio do Espírito, porque é cheio do Espírito, ele teme a chamada de Deus. Porque pessoas cheias do Espírito Santo temem quando são chamadas por Deus. É incrível como pessoas que não têm o Espírito Santo querem se oferecer a todo custo. Porque eles pensam que chamada é rede social, pensam que chamada é cachê alto, pensam que chamada é viagens internacionais. Isso faz parte da chamada, mas não é chamada. Chamada é renúncia, é oração, é sofrimento, é abrir mão do meu plano para viver o plano de Deus, é abrir mão do meu propósito para viver o propósito de Deus, é deixar os meus projetos para viver o projeto de Deus, é abrir mão dos meus sonhos para viver o sonho de Deus, é deixar o meu querer para viver o querer de Deus. É como Paulo disse: não vivo eu, Cristo vive em mim.
É como Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu já não vivo mais eu estou vivendo segundo a direção do Espírito Santo de Deus. Eu tinha outros planos, eu tinha outros projetos, eu tinha outro sonho, eu queria outra coisa, mas quando Ele me chamou, Ele disse: abre mão de tudo, porque agora você não vai viver mais o que quer, vai viver o que eu quero, vai viver onde eu quero, vai viver como eu quero, vai andar onde eu quero, vai fazer o que eu quero. É por isso que quem é chamado teme, porque a chamada exige renúncias. Toda pessoa chamada por Deus, se pudesse, diria não, mas não dá para fugir. A gente tem medo, a gente quer fugir, a gente entra em conflito, mas Deus diz: se tentar fugir, o grande peixe te espera. Jonas não fugiu porque era um covarde, Jonas fugiu porque estava em conflito. Ele não era um medroso, ele estava em conflito. Por que conflito? Por que eu vou pregar para quem te rejeita, para quem te despreza, para quem zomba de ti, para quem pula no carnaval, para quem vive a festa da carne? Pregar para eles o amor e a misericórdia se eles não merecem. Por que eu vou pregar para quem tenta me matar, para quem tenta acabar com o meu povo, para quem tenta me perseguir? Por que eu vou pregar para eles? Por que eu vou pregar para gente que tenta destruir com a minha nação, para gente que tenta destruir com a minha vida? Para que eu vou fazer isso? O conflito começa a vir, mas Deus está dizendo: você não vive mais você, eu vivo em você, e você agora faz o que eu quero que você faça. O coração de Josué teme. Eu não sei vocês, irmãos, mas só quem já abriu mão de tudo por causa da chamada de Deus sabe o que é ter medo. Ter medo de não ter dinheiro para sustentar a esposa, ter medo de não ter dinheiro para pagar uma conta de água no final do mês, ter medo de não ter condições de cuidar dos filhos, pensar em voltar atrás, pensar em retroceder, pensar em desistir. Ouvir pessoas te chamando de tantos nomes pejorativos, e a alma está em conflito, porque Deus está dizendo: vai, eu sou contigo, mas os ataques são tantos que a nossa alma teme. A gente quer parar, quer desistir, quer retroceder, quer voltar atrás. Os ataques são tantos que a nossa alma teme e a gente quer chutar o balde. Mas Deus está dizendo: você abriu mão dos seus planos para viver os planos de Deus. Abriu mão dos seus projetos para viver os projetos de Deus. A alma de Josué teme. Deus vai liberar uma palavra sobre ele. Ele se levanta e vai. E eu corro para encerrar. Lá vai Josué, atravessa o Jordão, manda os espias em Jericó. Chega em Jericó. Deus disse para Josué: te darei Jericó. Mas quando ele chega em Jericó, as portas estão fechadas. Como Deus me faz uma promessa, mas as portas estão fechadas? Como que Deus diz que vai me colocar lá, mas as portas estão fechadas? Como que Deus diz que vai fazer, mas as portas estão fechadas? Como que Deus disse que vai cumprir, mas as portas estão fechadas? Não faz sentido. Josué, a porta não estava fechada, eles fecharam as portas. Fecharam as portas quando ouviram dizer que eu te daria Jericó. Acredite, não foi só você que ouviu a promessa de Deus, o inferno também ouviu. E quando o inferno ouviu que Deus te colocaria lá, o inferno tratou de fechar todas as portas e disse: vamos fechar a porta. Que quando ele vê a porta fechada, ele para. Quando ele vê a porta fechada, ele retrocede. Quando ele vê a porta fechada, ele desiste. Quando ele vê a porta fechada, ele volta atrás. Quando ele vê a porta fechada, ele abandona a chamada. Quando ele vê a porta fechada, ele abandona o ministério. Quando ele vê a porta fechada, ele para com esse negócio de querer viver em prol da
da chamada de Deus. Só que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: eles fecharam a porta para te desanimar, mas eles vão descobrir que Deus não precisa de porta aberta para fazer milagre. Deus não precisa de cenário favorável para operar milagre. Quanto mais improvável é o cenário, maior é a manifestação da glória de Deus. Eles vão descobrir que aquele que prometeu não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, nem que Deus tenha que jogar essa porta abaixo. O que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se prepara, não volta não, não desiste não. Deus cumprirá a promessa. Eles estão querendo te desanimar. Fecha a porta, fecha a porta. E o inferno joga sujo, ele fecha portas. Ele cria situações. O inferno joga sujo, eles difamam, caluniam, inventam mentiras. O inferno joga sujo. É eles querendo fechar a porta para dizer: se fechar a porta, ele desanima e volta. Mas Deus trouxe alguém aqui nessa noite para te dizer: não olhe para a porta fechada, foque na promessa que eu te fiz, foque na palavra que eu liberei, foque naquilo que eu farei que faria. A porta está fechada, e a porta fechada é Deus provando a nossa fé, porque a nossa fé será provada diante das portas fechadas. É Deus querendo ver. Quero ver como é que você vai agir diante da porta fechada. Quero ver como é que você vai fazer quando te fecharem as portas. Quero ver como é que você vai ficar quando te fecharem as portas. Vai continuar orando ou vai desistir? Vai continuar jejuando ou vai abrir mão da chamada? Vai continuar lendo Bíblia ou vai abrir mão do ministério? Vai continuar preparando o sermão ou vai abrir mão da vocação? Eu quero ver o que você vai fazer diante da porta fechada, porque a nossa fé é provada diante da porta fechada. Quando as portas te fecharem, o que é que você vai fazer? Você vai voltar para trás? Vai voltar para o mundo? Vai voltar para a esquina? Vai voltar a cheirar cocaína? Vai voltar a dançar no baile funk? Ei, meu filho, se eu fosse você, eu olhava para o diabo e dizia: pode ter fechado a porta, mas daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é daqui para o céu, é daqui para o arrebatamento da igreja. O que você vai fazer quando a porta fechar? O que você vai fazer quando você não tiver mais oportunidade e as portas se fecharem? Porque acredita, vai ter hora que o diabo vai tratar de fechar as portas para te desanimar. Mas se eu puder te dar um conselho e você quiser ouvir, o conselho seria: quando a porta fechar, fique com o que Deus te disse. Se Deus disse que vai soprar o nome, fica com o que Deus disse. Se Deus disse que vai fazer de você pastor, fica com o que Deus diz. Se Deus disse que vai fazer de você pregador, fica com o que Deus diz. Se Deus disse que vai te usar, fica com o que Deus disse. Wallace, mas tem porta fechada, eu não prego nem aniversário de criança, eu não estou cantando nem em velório. Então, meu filho, vai preparando, vai ensaiando, vai preparando o esboço, vai pregando em frente ao espelho, pega o microfone, vai treinando, pega o desodorante, fica em frente ao espelho ensaiando quando te der a oportunidade. Por quê? Porque uma hora a porta abre, e se a porta não abrir, Deus joga a muralha abaixo. Mas aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Oh, aleluia. Porque uma hora todos nós já nos deparamos com portas fechadas, irmãos. Uma hora todos nós já nos deparamos com porta fechada. A porta fechada é Deus dizendo: vou testar sua fé. Vai fazer o quê? Vai crer na palavra ou vai voltar? Josué diz: Deus, se o Senhor falou que vai dar Jericó nas minhas mãos, então eu fico com a palavra. Se o Senhor falou que vai fazer, então eu fico com a palavra. Agora uma pergunta, Jeová: como é que vai ser esse negócio do Senhor dar Jericó nas minhas mãos? Josué, vai ser assim: fala, Deus, fala. Já peguei o papel, já peguei a caneta. Diz qual é a estratégia, diz quem eu chamo, diz com quem eu faço aliança. Não, Josué,
Para de ser bobo, rapaz. Como é que vai ser esse negócio? Então fala. Josué, tu vai rodear 7 dias Jericó. No primeiro dia uma volta, no segundo dia uma volta, no terceiro dia uma volta, no quarto dia uma volta, no quinto dia uma volta, no sexto dia uma volta, no sétimo dia 7 voltas. E depois, quem é que chega? Não chega ninguém. Aí depois você pega a trombeta, e depois. Aí depois você grita, e depois eu faço o quê? Aí depois você não faz nada, quem faz sou eu. Aí eu derrubo a muralha, Josué. Eu jogo ela abaixo. Calma. Mas veja Josué. Penso eu, tá? Não diz a Bíblia, penso eu. Quando é meu pensamento eu falo. Eu imagino Josué dizendo: Deus, não faz sentido. É 10 metros de altura, 4 metros de largura, mais de 4.000 quilômetros de extensão. Como é que a gente rodeia, grita, toca trombeta e a muralha cai? Josué, quando você luta as suas guerras, você vence de maneira natural. Mas quando eu luto as suas guerras, você vence de forma sobrenatural. Josué, Gideão venceu com tocha, Sansão venceu com uma queixada de jumento, Davi venceu com uma funda, Moisés venceu com um cajado, José venceu interpretando o sonho, Josafá venceu adorando, e você vai vencer gritando e trocando trombeta. Porque quando você luta, você vence de maneira natural. Mas quando eu luto por você, você vence de forma sobrenatural. Sabe qual é o problema? Você está tentando vencer guerra pela lógica humana, está tentando vencer guerra pelo conhecimento humano, está tentando vencer guerra pela influência que você tem, está tentando vencer guerra confiando no seu dinheiro, está tentando vencer guerra confiando na sua oratória, está tentando vencer guerra confiando na sua gestão administrativa, está tentando vencer guerra confiando no seu diploma acadêmico. E Deus está dizendo: chega uma hora que o dinheiro não serve para nada, chega uma hora que a oratória não serve para nada, chega uma hora que a gente vai para o sobrenatural. E o sobrenatural é Deus quem faz, é Deus quem faz, é Deus quem faz, é Deus quem faz. Chega uma hora que a gente tem que parar de querer fazer do jeito natural e começar a fazer da forma sobrenatural. O problema é que a forma sobrenatural às vezes escandaliza. Por que às vezes escandaliza? Porque vamos ser sinceros, irmãos. Desde a época do iluminismo até os dias de hoje, o conceito do racionalismo humano tem tentado deturbar e destruir a nossa fé, a fim de tentar nos fazer deixar de crer no sobrenatural de Deus. Os nossos pais não venciam batalha de maneira natural, eles venciam batalha de forma sobrenatural. Eu cresci no meio da periferia, como muitos dos irmãos talvez aqui, em uma igreja extremamente pobre. A igreja começou em uma garagem. E quando, ainda novo convertido, jovem, eu tive o privilégio de presenciar um testemunho. Uma irmã chegou lá na igreja pedindo oração. Ela disse assim: ora pela minha vida, porque eu tenho uma audiência marcada no fórum, mas eu não consegui advogado na defensoria pública, e eu não tenho dinheiro para pagar advogado, e eu estou saindo agora, e ainda estou saindo atrasada. Então ora pela minha vida, para ver se Deus faz alguma coisa. E ela saiu daquela igreja ali aquele dia, daquela manhã, depois de um período de oração, e ela saiu e foi para o fórum. Passou alguns dias, a gente não viu a irmã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando foi no domingo, a irmã chegou, pediu para dar um testemunho. O pastor disse: pode testemunhar. A irmã contou que tinha chegado lá atrasada, a audiência tinha terminado, mas ela ainda conseguiu pegar o pessoal que estava saindo. E aí o pessoal que estava saindo disse para ela: a audiência já acabou. Aí ela disse: mas como foi? Foi remarcado? O que aconteceu? Não, fique em paz, o seu advogado te representou hoje.
E aí ela disse: mas eu não tinha advogado. E eles responderam: olha, ele ficou de entrar em contato com a senhora, está tudo certo, a causa foi favorável em favor da senhora, o seu advogado já te representou. Ela saiu dali, chegou na igreja, contou testemunho, e a causa foi favorável a ela. Ela falou: olha, eu não sei quem foi o advogado que foi lá me representar, eu sei que depois entraram em contato comigo, eu recebi o que tinha para receber. Tem hora que a gente não vence de maneira natural, tem hora que a gente vence de forma sobrenatural, tem hora que Deus faz. Se coloque de pé em nome de Jesus para eu encerrar. Sabe qual é o problema? Nós estamos deixando de crer no sobrenatural de Deus. Nós estamos deixando de crer que Deus ainda faz. Nós estamos deixando de crer que Deus ainda opera. A gente está igual Sara. A gente pensa que tem que fazer um jeitinho brasileiro para a coisa acontecer. E aí a gente faz do nosso jeitinho, o negócio só fica pior. A gente tenta da nossa forma, e aí ao invés da gente resolver, a gente arruma mais problema. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: fui eu quem te chamei. Tudo o que você precisa é da minha presença. Se a minha presença for contigo, isto basta. Você vai vencer as guerras que você vai vencer de forma sobrenatural, não será de maneira natural. Eu vim pregar e te dizer: você precisa voltar a crer no sobrenatural de Deus. Você precisa voltar a crer que Deus ainda faz. A pergunta é: você está disposto a viver a chamada de Deus? Você está disposto a abrir mão do seu plano para viver o plano de Deus? A abrir mão dos seus projetos para viver o projeto de Deus? Está disposto a crer naquilo que Deus disse apenas para você e ir crendo no que Deus disse só para você, porque Ele só disse para você? Você não vai ter motivação, você não vai ter tapinha nas costas, você não vai ter ninguém te preparando o caminho. Na verdade, você vai ter o inferno tentando te parar o tempo inteiro. Você está preparado para lidar com batalhas espirituais, com guerras espirituais? Está preparado para viver pela fé e pela fé somente? Porque a chamada de Deus é isso. Antes da honra vem as humilhações. Antes da honra vem as decepções. Antes da honra vem as portas fechadas. Você está preparado para abrir mão de tudo por causa da chamada de Deus? Eu disse que ia encerrar, e encerro fazendo um único convite. Eu sei que nem todo mundo aqui foi chamado para a obra missionária, irmãos. A gente não pode ser hipócrita. Nem todo mundo aqui foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo aqui foi chamado para ser pastora. Nem todo mundo aqui foi chamado para abrir mão de tudo para viver em prol da chamada de Deus. Tem jovem aqui que vai ser empresário, tem jovem aqui que vai ser médico, tem jovem aqui que vai ser advogado, tem jovem aqui que vai ter dinheiro para financiar a obra de Deus. Tem jovem aqui que vai ter dinheiro para financiar novas aberturas de igreja, para financiar a abertura de novas congregações. Para quando o líder de jovem dizer: vou fazer o congresso, você vai dizer: deixa comigo que eu que vou abençoar o pregador. Mas tem jovem aqui que sabe que foi chamado por Deus. Tem jovem aqui que sabe que tem que abrir mão do seu plano para viver o plano de Deus. Tem jovem aqui que sabe que foi chamado para pastorear. Tem jovem aqui que sabe que foi escolhido desde o ventre da mãe. E eu quero finalizar esta noite orando por você, chamado por Deus. Você é chamado para o ministério. Você que sabe que o Espírito Santo está gritando dentro da sua alma: se levanta daí, se levanta daí, se levanta daí, porque eu quero te usar.
Vem aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida essa noite. Só os chamados, só quem sabe que é chamado por Deus, só quem sabe que Deus tem uma obra na sua vida. Wallace, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu serei a próxima voz profética que vai sacudir a nação brasileira. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Olha aqui, eu oro por vocês, a irmã estará cantando, e vocês entreguem a vida de vocês no altar de Deus, e uma vez entregue, nunca mais vocês poderão tomar ela de volta. Uma vez entregue, acabou, vocês não vivem mais você, Cristo vive você. Mas deixa eu falar uma coisa, eu sou filho de uma empregada doméstica. Minha mãe teve 8 filhos. A gente dividia a mesma cama de casal. Eu era ex-dependente químico. Eu roubava as coisas de casa para poder cheirar cocaína. Quando Deus me chamou, parecia ser impossível. Quando Deus me escolheu, parecia não ser capaz. Abandonado pelo pai, nascido na periferia, sem dinheiro para absolutamente nada. Quem é que ia fazer alguma coisa por mim? Mas Deus disse: eu te darei Jericó. Wallace, por que você está dizendo isso? Porque talvez tenha alguém aqui essa noite que está dizendo: Wallace, como é que eu vou viver a promessa de Deus? Você não sabe de onde eu vim, não conhece minha história, não sabe da minha descendência, não sabe do meu passado, não sabe o que eu já fiz. Quem disse que eu preciso saber? Se Deus quer, Deus sabe, quis te escolher. Quem sou eu para tentar parar a chamada de Deus na sua vida? Se Deus quer, Deus sabe, resolveu perdoar os seus pecados e te chamou. Quem sou eu para perdoar, para tentar parar a chamada de Deus na sua vida? Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: nenhuma das promessas foram anuladas. O que eu disse que farei, eu farei. Você só precisa crer. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, aqui está essa juventude. Senhor, recebe a vida deles esta noite. Senhor,